Stay with me. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo de número 20. Um texto bastante conhecido. Atos, capítulo 20, versículo de número 7. Nos diz assim a palavra do Senhor: E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Feche os teus olhos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, apresentamos diante do Senhor o nosso coração, a nossa boca, a nossa mente. Deus, a Tua palavra é viva e eficaz, e que neste momento a eficácia da Tua palavra venha sobre nós, a efetividade da Tua palavra permeie os nossos corações, a nossa alma, o nosso espírito. Ó Deus, nos alimente, nos fortaleça, ó Deus, nos incite, nos alegre, ó Deus, e nos dê força para esta caminhada, assim como o Senhor alimentou Elias ali no deserto, e com a força daquele alimento ele caminhou 40 dias e 40 noites. Que o Senhor nos alimente, ó Deus, nesta noite, e nos faça caminhar, nos faça prosperar, nos faça avançar para aquilo que o Senhor tem nos preparado e nos chamado desde o primeiro dia, em nome de Jesus. Amém. A palavra nos fala de um jovem que estava assistindo a um culto. E esse culto era culto de ceia. E Paulo precisava dar muitas informações, porque ele era um missionário e estava com a viagem marcada para o dia seguinte. Então ele se delonga na sua palavra, e um jovem chamado Eutico, que tem o seu nome traduzido por afortunado. Eu imagino que naquela época, quando era afortunado uma pessoa que podia ouvir a palavra, aqueles que puderam ouvir da boca de Jesus e aqueles que também puderam ouvir da boca do próprio Paulo. Quão afortunado eram essas pessoas. E esse jovem afortunado estava ali nessa plateia, que eu imagino que fosse uma plateia grande. E ele estava assistindo esse culto, mas nos chama a atenção algumas coisas a respeito desse jovem. E o texto vai mencionando primeiro que ele é tomado por um grande sono. E esse sono faz com que ele caia. E essa queda traz sobre ele a morte.
E aqui nos fica a pergunta, primeiramente: por que será que veio esse sono tão profundo, esse sono tão forte sobre Eutico naquele momento? E uma das respostas que nós podemos dar é que ele estava cansado. Talvez cansado de um dia difícil de trabalho, talvez cansado por alguma luta, por algum problema que ele vinha passando durante a vida, durante aqueles dias, durante aqueles meses, durante aqueles anos. Algum problema de saúde que não o deixava dormir, algum problema emocional, algum problema na família. São muitas as conjecturas que podemos levantar nesse exato momento. Talvez seja esse o seu problema e talvez seja essa a nossa situação de estarmos cansados. Estamos para ser pegos num sono, mas não num sono físico, num sono espiritual. Talvez você está cansado, você vem lutando, você vem orando, você tem subido aos montes, você tem jejuado, você tem se esmerado, você tem se aplicado em diversas coisas e a situação não se resolve, a saúde não vem, a doença prospera e você está cansado. Os seus olhos já estão quase fechando, você não consegue manter os olhos fixos no autor e consumador da fé. Talvez você consiga manter a sua mente ligada, mas você não consegue ficar olhando para o caminho, olhando para a direção correta de caminhar. Mas por que Eutico estava cansado? Nós podemos também conjecturar que poderia ser pela falta de alimento ou uma alimentação adequada. Quando nós olhamos para a Bíblia, nos Evangelhos, nós vemos que Jesus, em um determinado momento, quando ele chega em Samaria, a Bíblia diz, sentindo o cansaço da viagem. E Jesus, então, ele para. Sabe, meu querido, talvez você esteja cansado nesses dias, então é um momento de você parar, é um momento de você refazer as suas forças, refazer as suas energias. E como refazer as suas forças e as suas energias? No momento que Jesus para no poço de Samaria, ele encontra uma mulher, então ele pede água para refazer, para se reidratar. E a Bíblia nos fala que ele mandou os discípulos à cidade para comprar pão, para comprar comida. Mas eu quero dizer para você que você não precisa pedir para alguém tirar água para você, como ele pedira para aquela mulher. Você não precisa pedir para alguém comprar comida para você, porque ele é o pão da vida, ele é a água viva que descedenta, ele é o pão que alimenta, ele é o pão que sustenta, e Jesus já foi dado a você de graça. Se alimente desse Jesus, se alimente desse pão, beba dessa água, a água viva, a água que transforma o coração, transforma a alma, transforma tudo que nós precisamos transformar. Talvez aquele jovem Eutico estava cansado, com as suas forças debilitadas. Jesus diz assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ei, irmão, não deixe esse cansaço te oprimir mais, não deixe esse cansaço tirar mais as suas forças, não deixe esse cansaço fazer com que você feche os olhos, mas abra os seus olhos agora, lance o teu fardo em Jesus de Nazaré, lance o teu fardo na cruz do Calvário, porque Ele quer te dar descanso, Ele quer renovar as suas forças, Ele quer te dar uma nova energia, um novo ânimo para essa sua caminhada. Quando nós olhamos para a atitude de Eutico, a Bíblia fala que a plateia era grande, mas ele estava sentado numa janela. Alguém que está à janela é alguém que está meio desconectado, é alguém que não está tão interessado. Ele não está nem conectado com o que está dentro, nem com o que está lá fora. Mas certamente o que está lá fora chama a sua atenção, desvirtua a sua atenção daquilo que está acontecendo dentro. Eu quero dizer para você, igreja, pare de olhar para a janela daquilo que tira
a atenção do verdadeiro amor de Cristo, daquilo que é a verdadeira missão da igreja, daquilo que é o verdadeiro valor para a igreja, para você como homem e como mulher de Deus. Na janela, a pessoa que está à janela, ela não tem compromisso com o que está lá fora, mas também não tem compromisso com o que está dentro. Nós temos que ter compromisso com a igreja. A igreja não são essas 4 paredes. Aqui é o templo onde a igreja se reúne. A igreja é você, a igreja é eu, você, nós. E nós somos a igreja e nós temos que atentar. Nós temos que falar com Deus. Nós temos que proclamar a palavra de Deus. Nós temos que clamar a Deus para renovar a sua obra no meio do trabalho. Eu pergunto para você: onde está a sua atenção? A sua atenção está no que está lá fora ou no que está aqui dentro? São tantas as coisas que passam sobre os nossos olhos. São propostas indecentes, fofocas, maledicências, coisas que nos tiram a atenção, e essas coisas só pegam aqueles que estão na janela. Vire as costas para a janela e olhe para o centro de onde Jesus está. Jesus está no centro, Jesus está falando com você. Jesus quer a sua atenção, Jesus quer te dar a atenção que você precisa nesses dias. Então olhe para Ele, volte-se para o centro, volte-se para Jesus. Deixe de ouvir as multidões, deixe de ouvir as falácias. Tem pessoas mal intencionadas falando com você. Tem pessoas que não têm entendimento falando como doutores, mas são vazios em si mesmos. Ensinamentos que não levam a lugar nenhum. Palavras infrutíferas e infundadas. Talvez naquela janela Eutico pudesse ouvir alguma coisa que não alimentaria a sua alma, não fortaleceria o seu espírito, mas também ele não estava conectado àquilo, mas também não se alimentava daquilo que Paulo estava falando. A janela era um lugar de morte. A janela é um lugar de descomprometimento. Ele estava na janela, estava no 3º andar. Do 3º andar, olha Pires, do 3º andar não dá para você interagir com quem está lá embaixo. Mas ele não interagia com quem estava lá embaixo, e muito menos com os que estavam atrás dele, dentro do templo. Onde você está interagindo hoje? Jesus te salvou para você ser igreja. Igreja, pastor Gustavo, é o reflexo de Cristo. Igreja é a palavra de Cristo. Existem pessoas doentes e sedentas por uma palavra hoje. Pessoas desesperadas, pessoas passando por problemas, que querem ouvir aquilo que a Bíblia tem para elas. E você é a igreja, você é igreja. Você é portador de boas novas, você é portador de alegria, você é portador de transformações, você é portador de paz. Mas em qual ambiente eu estou exatamente? O de dentro ou de fora? Eu estou na coluna do meio. Eu estou neutro. A Bíblia nos diz no livro de Apocalipse, irmãos, não foi nada disso que eu preparei, o esboço está aqui. A palavra de Deus nos diz no livro de Apocalipse: seja quente ou frio, não seja morno, porque se você for morno, vomitar-te-ei da minha boca. Ei, quem está na janela provoca náuseas no Senhor Jesus, Ele vomitará da sua boca, diz a palavra do Senhor. Nós temos que nos posicionar, nós temos que ser incisivos quanto ao Evangelho. Ei, Jesus está às portas, Jesus está às portas.
Jesus está voltando, pessoas estão indo para o inferno, pessoas estão sendo ceifadas como nunca foram. E muitas vezes a igreja está ocupada e preocupada. A igreja que eu falo é você, com o oba-oba, com as cortinas de fumaça que o diabo lança. Polêmicas daqui, polêmicas de lá, coisas inusitadas, coisas escandalosas demais, mas simplesmente para desvirtuar a atenção da igreja. Igreja, qual que é o seu papel? Pregar a palavra de Deus, falar de Jesus Cristo de Nazaré. As pessoas serão convencidas de que Jesus é o autor e consumador pela pregação da palavra. Cuidado com certos posicionamentos, certas bandeiras, certas lutas. Veja se essa luta é do Senhor Jesus, porque a palavra de Deus nos manda: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Pregar o Evangelho. Ao cair de uma janela do 3º andar, o jovem Eutico morreu. Paulo desce imediatamente e vai até o fundo o lugar mais baixo onde Eutico estava. Talvez você, meu querido, minha querida, talvez você conheça alguém que já ascendeu na vida espiritual, já cresceu, mas hoje ele caiu. Talvez você esteja caído, você que me assiste. Talvez você se sinta caído, talvez você se sinta todo quebrado, todo machucado. Mas o Espírito Santo de Deus, assim como Paulo desceu para socorrer, o Espírito Santo de Deus desce ao seu socorro nessa noite. O Espírito Santo toca em você, e aquilo que era morte, Ele transforma em vida. E você que estava morto, Ele te faz ressuscitar nessa noite, para que você glorifique o nome do Senhor Jesus. Sabe, meu querido, sabe, minha querida, talvez você tenha sofrido muito, e talvez você já tenha até desejado a morte. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo tem vida, e vida em abundância, uma vida vitoriosa, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de transformação. Transformação para você e transformação para aqueles que te rodeiam. Não abra mão dessa vida de Jesus, não abra mão dessa convivência com o Espírito Santo. Não se disperse, não fixe os seus olhos naquilo que é passageiro, naquilo que está na janela. Volte os seus olhos para dentro da casa do Senhor, para dentro de onde o Senhor fala com você. Muitas são as vozes que falam. Algumas delas até ameaçam. Mas a verdadeira voz que salva, que cura, ela vem de dentro. E eu quero dizer para você, tem um Espírito Santo falando dentro de você nesse momento. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e se desconectasse de todas as suas preocupações, se desconectasse de todos os seus medos, de todas as suas angústias, de todas as suas dores. E comece a ouvir agora o Espírito Santo de Deus chegando. Como uma brisa suave, um vento refrescante que sopra sobre você nessa hora. É o Espírito de Deus chegando. Ouça a voz do Espírito, Ele está falando com você.
E o que esse Espírito de Deus está falando com você? Você precisa entender a voz do Espírito. Você precisa compreender e saber o que Ele está falando claramente. Para alguns aqui Ele está dizendo: acalma o teu coração, eu estou contigo. Fique em paz. Para outros Ele está dizendo: vai passar. Vai passar. Só mais um pouco e tudo passará. Para outros Ele está dizendo: levante-se, lute. Tenha fé, você vai vencer, assim como Josué venceu as muralhas de Jericó, assim como Gedeão venceu o exército amalequita, você vencerá. Mas nesse momento o Espírito está falando algo muito particular com você. Creia, não é o pastor, é o Espírito Santo que está falando. Você precisa aprender a ouvir a voz do Espírito te chamando para a vida, te chamando desse poço, dando ordem para você se levantar. Levante-se hoje, filho. Levante-se hoje, filha. Se ponha de pé. Se ponha de pé, porque eu que te dou força, eu que te sustento. O Espírito Santo quer conduzir você neste momento para longe da janela, onde você pode se dispersar, onde você pode cair no sono, mas sobretudo cair de uma altura que pode te ferir. O Espírito Santo está te conduzindo para o centro da vontade perfeita do Pai, onde a palavra é viva, onde a palavra é eficaz, onde a palavra transforma, onde a palavra acalma o seu coração, onde há um rio de águas vivas para te dessedentar, e onde há pão em abundância para te alimentar e te fortalecer. Receba o toque do Espírito Santo nessa noite. Seja renovado na sua força, seja renovado na sua fé, seja renovado na sua alegria, na sua paz, em nome de Jesus. O Espírito Santo ele é silencioso em muitos momentos e super educado. Mas o Espírito Santo é o nosso amigo e companheiro de viagens. Que você, todos os dias, convide esse amigo para caminhar com você. Ele caminhará de mãos dadas. Ele não deixará você se cansar. Ele não deixará você pegar no sono. E te protegerá dos abismos aos quais você pode cair nele. O Espírito Santo, ele quer ser amado. Ele quer evitar que você caia, porque depois da queda pode ser tarde. O Espírito Santo diz para você nessa noite: tem pessoas ao seu lado que estão dormindo. Dê um toque nele, alerte-o do perigo, chame-o para o centro, pois você é a igreja do Senhor, amém? Você é a igreja do Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus.